Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Prazer estar de novo aqui com vocês para a nossa sequência aí, então, de conteúdos, tá? Nosso curso aí de Biologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho da origem da vida, né? Ou como que a gente relaciona, né, a origem da vida com as explicações que existem, né? Que existiram e que talvez possam surgir ainda, né? A primeira palavra, né, que a gente tem que entender aqui é justamente essa aqui, né? Temos várias explicações, né? Porque é errado a gente falar, nós temos um monte de teorias aí, né? A teoria do criacionismo, porque teoria é algo um pouquinho diferente, né? Se nós pensar, uma teoria é algo que foi explicado através de experimento, né? Ou seja, são hipóteses, por exemplo, hipótese de que a vida surgiu através de um ser superior que criou tudo. Tem alguma hipótese, tem algum teste que foi feito, né? Então não é uma teoria ainda, né? Então, hoje a gente tem que falar muito em explicações, né? Existem várias explicações, muitas explicações de como que pode ter surgido a vida, né? Como que pode ter surgido a vida. Outra coisa que muita gente faz um pouquinho de confusão, né? E que vale nós ressaltarmos aqui é o que? A origem da vida é diferente da origem do sistema solar, é diferente da origem do planeta Terra, né? Qual que é a origem a origem é o Big Bang, né? Não. O Big Bang é uma explicação para quê? Para a formação do sistema solar, né? Que inclusive hoje é muito bem aceita essa teoria do Big Bang para a formação do sistema solar, tá? Mas a origem da vida é diferente. Depois que formou, né, todo o sistema solar, como que se iniciou os primeiros seres vivos, né? Como que foi isso, né? Ou se nós já surgimos assim como a gente é, ou a gente foi evoluindo através de mutações que foram ocorrendo, né? Então são várias as explicações para a origem da vida. Então nós temos que cuidar um pouquinho para não fazer confusão com teoria e explicações, né? Também não podemos fazer confusão com a origem do universo, né? Dos planetas, do sistema solar, com a origem da vida, tá? Beleza? Então vamos lá. A origem da vida, então, temos várias explicações diferentes sobre a origem da vida. Há explicações religiosas, né? Há explicações científicas e até mesmo sobrenaturais. O que eu posso falar para vocês aqui? Existe algo confirmado? Não. Existe uma que é mais certa que a outra? Neste momento, não. Qual que eu devo seguir? Olha, você tem que fazer algumas análises e ver, né? Você tem que fazer algumas análises pessoais e determinar, falar, nossa, eu acho que foi assim que começou a vida, ok? Você não está errado. E eu acredito numa teoria, numa explicação religiosa. Beleza, você não está errado, mas também não é algo 100% certo também, né? Tem que entender assim. Eu acredito que foi lá através das evoluções químicas. Pô, tu não está errado, mas tu também não está 100% certo, né? E também assim a gente não tem como precisar muitas coisas. Tem algumas explicações que explicam muito bem o início da vida. Vai ser assim, assim, assim. Só que chega um determinado momento em que não se consegue explicar muito bem. Todas são assim, né? Se tu for pensar, todas têm algum tipo de problema, né? Tá certo? O que eu falo para vocês aqui? Nós vamos se basear muito em explicações científicas aqui, tá? Por quê? Porque você vai se basear em explicações científicas porque a religiosa não está certo? Não é isso, tá? É porque científica, é porque faz parte da nossa disciplina. A disciplina de biologia, de ciências, trata de explicações científicas. Questões religiosas nós vamos comentar um pouco aqui, tá? Mas
existem outras disciplinas que vão tratar um pouquinho melhor essa questão religiosa, tá? Certo? Então não é para ficar criando atritos, né? Enfim, ninguém está 100% certo, ninguém está 100% errado. Todas essas explicações elas estão aí porque alguma coisa elas fazem sentido, porque senão já não teria, né? Não estariam aí, né? Então, só para dar essa explicação inicial, porque aqui é um conteúdo assim que as pessoas costumam fazer muita confusão, né? Confusão de entender errado, de explicar errado, né? Então, vamos seguindo aí o nosso contexto aí. Então, só para deixar bem claro, nós vamos trabalhar um pouquinho mais específico às científicas, mas nós vamos falar da religiosa também, tá? Pouquinho, não muito. Então, existem explicações religiosas, né, se nós pensarmos, né, numa explicação religiosa, explicações mais científicas, mais contextualizadas com o meio científico, e também explicações que são aí mirabolantes, dá para dizer, e sobrenaturais, né? Que no caso aqui, ó, essa, vocês estão vendo aqui, é uma explicação para o início, né, da vida, que a vida surgiu de dentro de um ovo gigante. É uma explicação que existe. Tem outra que diz que todo o planeta estava em cima de uma tartaruga gigante e assim por diante, gente. Então tem algumas explicações, claro, que a gente vê e pensa, mas será que foi assim? Não sei, né? Mas é meio difícil de acreditar, talvez, em algo tão, né, tão forte como isso aqui, né, que tudo veio de dentro de um ovo, né? Bem complexo essa explicação aqui. Enfim, né, ela está aí. E assim como essa, existem muitas outras, se você for atrás, pesquisar, né? Hoje em dia, que a gente tem a internet, a gente consegue achar muitas explicações e bem diferentes aí para explicar a origem da vida, tá certo? A primeira delas que a gente vai tratar, e é uma das mais difundidas e antigas que existem de explicação, é o criacionismo, né? O criacionismo nada mais é que uma explicação de fato religiosa, né? Que se acredita muito hoje, né? Então acredita-se que um ser superior criou toda a vida que existe. O criacionismo não aceita a teoria da evolução das espécies e admite uma ideia fixista, ou seja, de que nada é mutável e tudo está nos dias de hoje na mesma forma e aparência de quando foram criados. O que quer dizer isso aí, gente? Que o criacionismo acredita que uma pessoa, né, um ser superior, né, ele veio e criou tudo que existe de vida no planeta. Tá? Se tratando do planeta Terra, por enquanto. Então ele veio, criou o gato, criou um pássaro, criou um boi, né? E ele criou tudo e hoje eles estão iguaizinhos do que no dia que foram criados. Ou seja, o gato, quando ele foi criado exatamente como a gente viu, como a gente vê ele hoje. Ele não houve mudança de nada. A borboleta ela foi criada e até hoje ela está do mesmo jeito, da mesma forma, não mudou nada. Então eles não aceitam essa teoria, né, aquela teoria proposta então pelo Charles Darwin, né, de que as espécies elas vão evoluindo com o passar do tempo, vão se adaptando e evoluindo, né, e que podem ocorrendo mutações e que essas mutações elas podem ser benéficas também, né? E esses organismos vão alterando, né? Quando a gente fala em evolução, um exemplo muito claro é o das girafas, né? Gosto muito de falar da girafa porque o modo em que aconteceu, por exemplo, né? Houve uma mutação em que uma girafa, então, ela nasceu com um pescoço grande, o que num primeiro momento a gente poderia dizer que ele nasceu com um problema, né? Nossa, olha o tamanho do pescoço. Só que com o passar do tempo, essa girafa ela conseguia se alimentar em lugares que as outras não conseguiam. E aí ela evitou o quê? Competir com as outras por causa de alimento.
E aí isso foi uma vantagem para ela. Então ela chegou na fase adulta e conseguiu se reproduzir e passou esse gene do pescoço comprido para frente. E hoje a gente só tem girafas de pescoço comprido, né? Então isso é uma evolução, por exemplo, né? E o criacionismo ele não admite essa ideia aí, porque ele diz que tudo está hoje do mesmo jeito que foi criado. Isso é uma ideia fixista, tá? Essa ideia de que as coisas nunca mudam, nada é mutável, nada é mutável, certo? Então tudo está igualzinho. Então um ser superior veio, criou tudo e acredita-se muito que conforme as espécies foram criadas, elas continuam hoje da mesma maneira. Aqui o exemplo de uma borboleta, né? Foi criada, sei lá em que período, né? E continua igual, né? Certinho? E os seres, né? Uma proposta também do criacionismo é que eles não foram criados todos no mesmo, por exemplo, no mesmo tempo. Eles foram sendo criados conforme a necessidade foi surgindo. Esse ser superior ia lá e criava esse outro organismo. Foi lá e ia criando. Dessa maneira, acredita-se que as coisas surgiram a partir desse ponto aí, tá? Beleza? Então, sobre o criacionismo, nós vamos tratar somente isso aqui. Não vou me aprofundar, não vou, né? Mas a ideia está aqui, ok? E aí a gente chega em duas teorias aí, que são bem difundidas e que tenho certeza que vocês também já ouviram falar muito, que é a teoria da biogênese e da abiogênese, que não é nada muito difícil, né? E que foi bastante discutida durante muito tempo aí, lá do século XVIII para frente, foi muito discutida, né? A primeira delas, então, que surgiu foi a teoria da abiogênese. A abiogênese acredita-se, teoria não, a explicação da abiogênese, né? Que acredita-se que a vida surge de matéria inanimada, ou seja, que não tem vida, certo? Matéria inanimada sem vida. Mais um princípio ativo, ou seja, lá de algo que não tinha vida, mais um princípio ativo, surgia, por exemplo, um animal dali, tá? Essas ideias foram defendidas por grandes pensadores e filósofos lá 500 anos antes de Cristo, né? Quem era daquela época lá? Ó? Demócrito e Empédocles, que foram os caras aí que foram os primeiros aí a nomear, por exemplo, o átomo, né? O átomo surgiu com esses caras aqui. E eles falaram, ó, a matéria é constituída de átomo, né? Então eram uns caras assim que tinham um poder de pensamento muito bom, né? E também essa ideia da biogênese era defendida pelo grande Aristóteles, né? Certo? Então grandes filósofos dessa época admitiam o conceito de abiogênese, que a vida tinha surgido de alguma coisa que não tinha vida e aí apareceu a vida, né? Por exemplo, ratos surgindo do lixo, baratas de roupa suja e sapos de barro. Por que eles, talvez, hoje, claro, a gente tem uma ideia um pouquinho diferente, mas, por exemplo, ratos surgiam do lixo. Imagine na tua cabeça. Nessa época aqui, eles não tinham microscópio, não tinham internet, não tinha nada. O que eles faziam? Era tudo por observação. Sentava-se, por exemplo, na frente de uma lata de lixo, ou se você passou na rua uma lata de lixo e saiu de dentro um rato. O que se imagina? Que o rato surgiu da onde? Do lixo. E aí então surgiu essa ideia aí, né, de abiogênese, que o rato surgiu do lixo, que baratas saíam de roupa suja, né, a roupa ficou suja, não está num canto e as baratas iam surgindo dali. Ou seja, a roupa, algo que não tem vida, dava origem aí às baratas, por exemplo, né, sapos do barro, né, enfim, várias situações desse sentido aí, tá? E aqui a gente tem justamente isso, né? Segundo, né, essa hipótese da biogênese é chamada de geração espontânea também, né? Hipótese da geração espontânea ou a biogênese.
geração espontânea que saía, né, surgia de algo que não tinha vida, né? Então imagina se o sapo, né, aqui tem só o barro, né, e o sapo surgia em cima, então, dali, né? Hoje a gente sabe que possivelmente esse sapo ele se enterrou aqui para fugir de algum predador, para ficar com um pouco de umidade na sua pele, depois ele sai, né? Então o cara que está só observando, na ideia dele ou na cabeça dele, o sapo surgiu do barro, né? Saiu do barro aí, tá certo? Apesar de parecer absurda, essa teoria era aceita até meados do século XIX. Ou seja, e outra, mais para frente a gente vai tratar um pouquinho da evolução química, né, de moléculas orgânicas e tal. Vocês vão ver que um pouco dessa abiogênese ela pode estar envolvida com isso, né? Mas eu vou deixar para quando nós chegar lá a gente questionar isso aqui. Então, ficou por muito tempo isso aqui, né, valendo essa teoria que parece absurda, né? No caso, hoje a gente pensa, nossa, é verdade, né? Como é que pode surgir algo de quem... É que nem você pensar de surgir um animal de uma rocha, né? Que não tem vida, né? E representava o pensamento de uma época que poucos recursos tecnológicos existiam, né? Então, como eu falei para vocês, eles observavam, era mais algo observável, né? Eles olhavam aí a questão, né, na parte morfológica daquele acontecimento e faziam descrições, né? Até esse momento não se tinha conhecimento de célula, não se sabia o que era gameta e muito menos de mecanismos genéticos e evolutivos, né? Então fica difícil mesmo, né? Assim sendo, toda a teoria era criada apenas a partir de observações dos acontecimentos do dia a dia, que é aquilo que eu falei para vocês. A pessoa passou do lado de um pote de lixo, saiu de lá uma mosca e ele começa a analisar mais aquilo ali e vai ver que vai sair bastante mosca dali. E aí vai determinar que a mosca surgiu do lixo, certo? Basicamente isso aí. A outra grande explicação aqui é a biogênese. Nós vimos a abiogênese, que diz basicamente que a vida ela vem de uma não vida, né? Uma vida de uma não vida. Isso é a explicação da abiogênese, né? Agora nós temos a biogênese, tá? A teoria da biogênese, por sua vez, surgiu para contrapor a ideia de que a matéria bruta poderia originar um novo ser. Segundo a biogênese, todos os seres vivos são originados de outros seres vivos. Aqui, ó. Isso aqui é o conceito da biogênese. Todos os seres vivos são originários de outros seres vivos, ou seja, para que um rato, para que um ser vivo possa existir, ele precisa de um outro que já esteja vivendo, né? Para que dê origem para ele, ó. Então, ou seja, um rato não pode nascer a não ser de outro rato. Espécies de anfíbios e répteis só podem nascer de espécies pré-existentes desses animais. As ideias de biogênese começaram em 1858, que daqui a pouco a gente vai falar lá do Virchow, tá? Beleza? Uma coisa aqui é fato, né? Sempre há perguntas, né? Por isso que eu digo que não é uma teoria muito certa. Mas se nós for questionar, por exemplo, a biogênese, diz que todos os seres vivos são originários de outros seres vivos, mas daí da onde que veio esse primeiro ser vivo, né? Que é algo que fica aí, né, sem resposta nesse momento, que claro que hoje a gente já tem outras teorias aí para frente, outras explicações, né, e que são teorias mesmo, né, que foram testadas e que conseguem quase que explicar isso aqui, tá? As ideias então começaram em 1858, aqui botei só duas fotos só para representar, né, que uma vida tem que surgir de outra, né, que já esteja existindo, né? Então já tinha o cachorro aqui e surgiram a vida desse cachorro que já existia, né? Certo? Enfim, houve uma grande discussão entre biogênese e abiogênese. Na verdade, no início surgiu o que? A abiogênese com os filósofos, né? Só que daí apareceu muita gente dizendo que não era assim,
mas não tinha ainda essa ideia de biogênese. Eles só falavam que não era assim. Né? E aí surgiu umas pessoas aí para tentar explicar, e isso foi se arrastando no tempo, né? Como a gente vai ver aqui um pouquinho, sobre as discussões entre a abiogênese e a biogênese. No ano de 1668, Francisco Redi, ou Redi, né, para alguns, né, realmente eu não sei como que é a pronúncia exata, né, acredito que seja Redi, né, que era aí um naturalista, né, ele pôs ao contrário as ideias de Aristóteles, né, ou seja, aquelas ideias de abiogênese. Ele falou, não é assim, né, negando a existência desse princípio ativo e defendendo que todos os organismos vivos surgiam a partir de inseminação por ovos e nunca por geração espontânea. Ou seja, ele dizia que uma vida ela precisava existir de outra vida. Né? Ou seja, aqui ele fala, né, de ovos, né, no caso de mosca, por exemplo. Né? Uma mosca existia do que? Da fertilização de um ovo, e esse ovo dá origem à mosca, certo? Para comprovar essa hipótese, Redi fez a seguinte experiência. É uma experiência muito difundida, e vocês vão ver muito em livros, e sempre vocês vão ver no estudo de origem de vida, vocês vão ver a experiência de Redi. Tá? Ele colocou carne em 8 frascos, selou 4 e deixou 4 abertos, em contato com o ar. Está aqui então. Ó. Ele pegou o quê? Ele pegou 8, né? Aqui no caso nós temos 4 só, né? Nós pegou 4 de cada um, né? Aqui tem 2 representando. Ele colocou carne dentro todos esses frascos. Só que o que ele fez? Olha como o cara, né, pensou naquela época. Ele falou, vou fazer uma experiência e vou comprovar que, né, a abiogênese não tem nada a ver. Ele deixou esses aqui em contato com o ar, ou seja, isso aqui é uma rede toda furadinha, né? E esse aqui ele não botou nada. Só que se tu pensar, a rede furadinha, ela não deixa quem entrar lá dentro? A mosca, né? A mosca não consegue entrar ali e colocar o que aqui na carne? Os ovos. Já nesse caso aqui, a mosca entrou, né? Depositou os ovinhos dela aqui, beleza. Logo depois de algumas horas, né? Porque é bem rápido, o Redi ele já conseguiu observar o quê? Que nesses frascos que tinha a redinha em cima, não tinha larva lá na carne. Diferente desses aqui, ó, que estava cheio de larva, tá? Já estava cheio de larva de mosca. E aí ele falou, pronto, ó, já provei para você que a biogênese não existe, né? Que não é verdade, né? Então, Redi observou o quê? Que a única amostra que estava infectada ou infestada de larvas era o frasco totalmente aberto, né? Que eu falei para vocês aqui. Ou seja, aquele que possibilitou que as moscas entrassem em contato direto com a carne. Ou seja, a mosca entrou, depositou os ovos ali e apareceu as larvas. Nesse outro que a mosca não entrou, não teve larva. Tá? Porém, o que aconteceu aqui? Ele quase conseguiu provar que não existia a biogênese. Só que olha o que aconteceu aqui. Porém, com o surgimento e o aperfeiçoamento do microscópio, né? Então o microscópio ele surgiu um pouco antes, né, dessa experiência. Então, quando ele fez essa experiência, em 1668, nós já tínhamos um microscópio com um pouco mais de precisão, né? Que ele foi inventado em 1595, lá pelo Zacarias Hens, lá e pelo filho dele, né? Em 1595. E aí, quando chegou nesse ano aqui, né, nesse período que Redi fez essa experiência, esse microscópio ele já estava bem mais aperfeiçoado. E o que aconteceu? O pessoal pegou a amostra desse aqui que não tinha larva e observou aonde? No microscópio. E aí o que aconteceu? Estava infestado daqui aí de micro-organismo, né? Então olha só, porém com o surgimento e o aperfeiçoamento do microscópio e algumas observações feitas através dele revelaram a existência de diversos seres microscópicos, o que houve novas discussões científicas a respeito do surgimento de vida.
Porque daí os caras lá que falaram que a abiogênese estava certa, aí comprovou mais ainda para eles, né? Tanto que Redi passou, né, a ser um abiogenista, né? Ou seja, conseguiram observar que aqui tinha vida aqui. Então, o que eles falaram? Que através do princípio ativo surgiu aqueles micro-organismos aí, né? Tá certo? O microscópio, então, mudou muita coisa aí. Continuando a história, então, essa discussão aí não parou por aí, não. Né? Então, já no final do século XVIII, né, no século XVIII, o assunto foi novamente debatido por dois cientistas que também fazem parte aí forte dessa história aqui, que é o John Needham e o Lázaro Spallanzani, tá? Então, John Needham, no ano de 1745, quase aí uns 80 anos, né? Depois do que Redi falou, né? Então, ele novamente realizou experimentos colocando caldo de galinha e caldo de milho em um frasco e vedando com rolha. Aqueceu para matar os germes e deixou repousando por alguns dias. Após observou que existiam vários micro-organismos na amostra. Então o Needham, ele pegou o quê? Ele pegou um frasco, colocou aqui dentro caldo de galinha, né? E caldo de milho, né? Ou seja, caldo de carne, colocou aqui dentro, aqueceu, né? Por cerca aí de 1 hora, isso aí, aqueceu, certo? Fechou com uma rolha e deixou isso aí por alguns dias, né? Ou seja, o que ele pensou? Colocou caldo de carne, esquentou, que na cabeça dele mataria toda e qualquer vida existente ali dentro, né? E aí o que aconteceu? Ele deixou isso por alguns dias, pegou esse caldo e observou lá no microscópio, e o que aconteceu? Apareceu quem? Micro-organismos de novo. E aí ele falou o quê? Ele disse que por causa da força vital que tinha ali, surgiram novos micro-organismos, ou seja, uma vida surgiu de algo que não tinha vida, né? A explicação dos resultados se pautou na biogênese, sendo que os micro-organismos teriam surgido pois a solução nutritiva continha a força vital responsável pelo surgimento da vida, certo? Porém, apareceu um outro cientista aí, 20 anos depois, 1765, quase 100 anos depois do que Redi falou, né? Ele alegou o quê? Que o Needham, né, esse que fez essa experiência aqui, ele falou, não, o Needham, ele aqueceu ou não aqueceu suficiente as amostras, ou seja, ele aqueceu muito pouco, né? Se hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje, se a gente ferve algo pouco ou esquenta algo pouco, não chega a dar fervura, tem muito micro-organismo que não vai morrer ali, né? E foi o que o Spallanzani falou, que o Needham não aqueceu suficiente as amostras. E aí o que ele fez? Fez a mesma experiência que o Needham, né? Só que o que ele fez? Ele utilizou caldo de carne e além de frascos fechados, ele também fez com frasco aberto. Ele fez a mesma experiência, só que alguns frascos ele deixou como Needham, totalmente vedado, e outros ele deixou aberto, em contato com o que aqui? Com o ar, né? Deixou o ar entrar. Além de frascos tampados, também utilizou frasco aberto, aqueceu todos durante aí uma hora também, certo? Então, ele aqueceu vários frascos, então, fechados. Esses frascos aqui estão abertos, tá? E aí o que aconteceu? Esses, no final de alguns dias, ele já foi lá e testou. A amostra que estava aberta, apareceram o quê?
micro-organismos. Já o que estava lacrado, fechado, não tinha nada, né? Não tinha presença de nenhum micro-organismo. E aí o que aconteceu depois disso aí? Ao final, Spallanzani percebeu que a proliferação de micro-organismos era proporcional ao contato com o ar. Ó. Esse cara estava muito certo, né? Só que na época o que aconteceu? Não se tinha como provar isso. Não se tinha equipamento suficiente para provar isso. Mas ele estava muito certo aí nessa afirmação dele, né? Se nós for pensar. E aí o que aconteceu? O NIDA não aceitou os resultados dele. O NIDA disse que ele ferveu demais as amostras. Com essa fervura excessiva, matou ou destruiu o princípio ativo, né? Ou essa força vital que tinha no líquido aí, e aí por isso que não deu certo aí as experiências do Spallanzani. O NIDA não aceitou, né? E como na época aí, ó, não se conhecia naquela época muito sobre a composição do ar, ó, né? Então o Spallanzani dá muito certo aqui, né? Então, só que naquela época não se conhecia, né, muito sobre o ar atmosférico, e muito menos sobre a sua composição, e muito menos o tempo, né, e o resultado de fervura. Não sabia se fervia 1 hora, 2 horas, se deixava ferver, se não deixava ferver, se só aquecia, se não aquecia. Não se sabia muito bem aí relacionar isso com o fato de eliminar germes, eliminar micro-organismos presentes ali. Né? Então ficou difícil afirmar qual estava certo. Não se sabia se era o Spallanzani, se era o NIDA, quem estava certo nesse experimento. Tá? Só que em 1858 surgiu então Rudolf Virchow, certo? E ele sim desafiou a questão da geração espontânea e criou quem? O conceito de biogênese. Ó. Aqui surgiu o conceito de biogênese em 1858. Depois de tudo isso aí que aconteceu, surgiu então o conceito de biogênese. Só que esse Rudolf aí, ele não conseguia dar nenhum tipo de prova de que a biogênese era correta e que a biogênese não existia. Ele não conseguia fazer isso, né? Não conseguia oferecer nenhum tipo de prova e nada. E aí ficou essas discussões aí até 1862, quando apareceu aí sim esse francês, né, chamado de Louis Pasteur, né? Esse cara aí foi o cara que desmontou a teoria da abiogênese, tá? Ele acabou provando então que a geração espontânea ou a abiogênese não fazia sentido e pôs um fim nessa teoria da biogênese. Então, o cara que conseguiu provar que a abiogênese não é verdadeira, que ela não faz sentido, foi o Louis Pasteur, tá? Em 1862. E ele fez aí, ó, uma experiência muito legal que eu já vou mostrar para vocês aqui. Então, Pasteur demonstrou que os micro-organismos estão presentes no ar e podem contaminar soluções estéreis, porém o ar por si próprio não origina micróbios. O ar sozinho não consegue originar nada, mas se ele estiver em contato com alguma coisa nutritiva, como era o caldo que eles utilizaram ali, podia sim gerar novos micro-organismos. Tá? E ele fez essa experiência aqui, que também é muito comum vocês verem ela, né? Certo? O que ele pegou? Ele pegou primeiro um frasco com um gargalo, né? Colocou um caldo nutritivo pode ser caldo de carne, né? Alguma coisa que tenha, que faça sentido aí de ter algum tipo de micro-organismo ali dentro. Então o frasco, o que ele fez? Como tinha esse pescoço longo, ele dobrou o pescoço, ele aqueceu o pescoço de vidro e fez como se fosse uma dobra, ó. Estão vendo? Ele fez uma dobra aqui. E aí continuou a experiência dele. Ele pegou, colocou a aquecer. Ele aqueceu então a 60 a 80 graus durante umas 2 horas. Ele ficou aquecendo aquilo ali, né? E aí o que acontece? Quando você vai aquecendo alguma coisa líquida, ele vai evaporando, né? E aí esse líquido aí ele foi evaporando.
evaporava, passava aqui pelo gargalo e evaporava, certo? Só que o que acontece quando ele evapora? Ele vai chegar aqui nesse gargalo, como a temperatura vai resfriar um pouco aqui, vai ficar coágulos aqui, ó, né? Então aqui no gargalo vai ficar coágulos deste líquido aqui que evaporou, certo? Não impede a passagem do ar, o ar consegue passar normalmente aqui e entrar no frasco, certo? Porém, o ar, quando ele vem com algum contaminante, algum micro-organismo, o micro-organismo vai ficar aqui, ó, retido. Os micro-organismos ficam retidos. Eles ficam retidos aqui e o ar passa normalmente, só que um ar já esterilizado, um ar sem micro-organismo, vai poder entrar, certo? E aí o que ele observou? Após alguns dias o caldo nutritivo continuou livre de micro-organismos. Não tinha nada aqui, por quê? Porque os micro-organismos ficaram presos aqui, ó, né, no vapor, nessa água que ficou acumulada aqui. Então o ar passava, aqui ele esterilizava, porque daí os micro-organismos ficavam presos aqui, e o ar entrava normalmente aqui, e tinha contato com o ar, né? E não houve o que? Micro-organismos. E aí, para comprovar realmente que o ar é que trazia os micro-organismos aqui, ele quebrou o gargalo aqui, deixou em contato direto com o ar, e não demorou muito para que vários micro-organismos se proliferassem ali. E aí o que ele falou? Que os micro-organismos estão diretamente relacionados com o contato com o ar, certo? Aqui, ó, estão presentes no ar, certo? Ou seja, que a quantidade de micro-organismos depende do contato com o ar atmosférico aqui, tá bom? Então, o ar é que trazia esses micro-organismos aqui. Através desta experiência aí, é que ele conseguiu quebrar a biogênese aí. Hoje, inclusive, alguns frascos desses estão no museu lá na França, ou, né, lá na terra dele. Acho que é na França ou em Londres, agora me deu um branco aqui. Né? Não vou falar então onde que é, mas tem um museu, né, em que alguns frascos, né, que ele utilizou, inclusive nessa experiência, estão lá ainda, da mesma maneira de que ele fez em 1862, estão lá e não tem presença de micro-organismo dentro. Acreditam nisso? Né, vocês podem pesquisar aí também sobre esse Louis Pasteur aí, que vocês vão ver essa história dele aí, tá certo? Então, Pasteur mostrou que micro-organismos podem estar presentes na matéria não viva, sobre sólidos, sobre líquidos e no ar. Então, o que ele quer dizer o quê? Que no ar pode ter micro-organismo, né? Em cima de uma rocha pode ter sim micro-organismo vivendo ali, tá? Mas não quer dizer que esse micro-organismo surgiu da rocha, não quer dizer que esse micro-organismo surgiu do ar atmosférico, tá? Ele está ali. Além disso, ele demonstrou conclusivamente que a vida microbiana pode ser destruída pelo calor. Ele, através desses experimentos dele, olha o que surgiu aí, então. Até tem uma história muito legal aqui, que nesta época aqui, muitas pessoas, fabricantes de bebidas alcoólicas na época, né, fabricantes de vinho, principalmente, tinham muito problema com o vinho. O vinho estragava muito fácil, né? O vinho hoje, né, com o conhecimento que a gente tem hoje, o que acontece? Tu pegar o vinho e deixar ele em contato com o ar, ele vira o quê? Vinagre, né? Ácido acético. E era isso que estava acontecendo nessa época. E aí eles não sabiam o que acontecia, chamaram, né, pediram aí se alguém conseguisse provar ou evitar que aquilo acontecia, ofereceram um dinheiro, e o pastor, então, ele acabou
conseguindo provar que o contato com o ar fazia com que o vinho estragasse, né? Não sendo mais vinho, né? Ele acaba virando vinagre, né? Ácido acético, né? Pelo contato com o ar, porque daí as bactérias que fazem fermentação lá, né? Elas acabavam tendo problemas com a entrada do ar e o vinho acabava virando vinagre, certo? Então, através do conhecimento primeiramente descoberto por Pasteur, técnicas de asepsia foram elaboradas. Por quê? Porque ele viu que a vida microbiana pode ser destruída pelo calor. E aí foram criadas muitas coisas interessantes, como a asepsia, por exemplo, na medicina, foi criada por quê? Por um pensamento correto de Pasteur nessa época. Então, a asepsia, que nada mais é do que você eliminar todo e qualquer tipo de micro-organismo de utensílios médicos, né? Foi a partir de pensamentos dele, tá? Também o método de pasteurização. O que é a pasteurização? É você subir temperatura, né? Por exemplo, lá do leite, ele é pasteurizado, né? E você trazer para uma temperatura baixa, você acaba eliminando os micro-organismos que tem dentro lá. E aí, desta maneira, você consegue, por exemplo, o leite é pasteurizado e embalado a vácuo. Então, na hora da pasteurização, ele acaba destruindo organismos que poderiam fazer a decomposição daquele leite, estragar o leite, em outras palavras, né? Então, a pasteurização foi por causa do Pasteur, né? Até o nome, né? Pasteur, né? Pasteurização. Foi através dele aí que começou com isso aí. E a fermentação também foi bem descrita por Pasteur. Inclusive essa historinha do vinho, né? Foi ele que fez isso acontecer, certo? Beleza, então a partir de 1862 não existia mais a biogênese. Na verdade ela existiu, mas ela passou a não ter mais credibilidade, tá certo? Outra teoria que é muito difundida agora no século, né, começou no século XIX, mas hoje a gente vive muito isso, né, tem muitos programas, muita coisa envolvendo isso, é essa história, né, do panspermismo, tá? O panspermismo nada mais é do que uma explicação, né, que diz que a vida se iniciou vinda de outro planeta. A vida na Terra chegou aqui através de meteoros, chegou através de meteoritos, poeiras que vieram de outros planetas para cá, trazendo então esses primeiros habitantes do nosso planeta. Isso é o panspermismo. Em outras palavras, por exemplo, uma pessoa que acredita que existam extraterrestres, né, que são os populares ETs, né, ele acredita muito nessa explicação do panspermismo, tá? Então, o panspermismo, proposta no fim do século XIX, é uma teoria, uma explicação, né, que busca explicar a origem da vida. Segundo ela, nosso planeta foi povoado por seres vivos ou elementos precursores de vida, né, que poderiam ser vários aminoácidos, né, que formariam proteínas e poderiam, né, precursor foram oriundas de outros planetas. Então, quando a gente fala em panspermismo, lembre-se, outro planeta. Então, a vida veio de outro planeta. Né? Veio como? Através de meteoritos, né? Através de uma poeira cósmica que saiu aí, né, do espaço e veio aqui para a Terra aí, e assim trouxe os primeiros habitantes do nosso planeta. Tá certo, gente? Então, falamos um pouco do criacionismo, falamos de teorias da abiogênese, como que foi as discussões, quando surgiu a biogênese, né? A teoria aí, então, a explicação de Louis Pasteur, né? Para desmontar aí a biogênese, e a partir daí, então, começou-se o pensamento muito forte através da biogênese, né? E falamos, então, também do panspermismo, que acredita fielmente aí que a vida veio de outro planeta, tá certo? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho da evolução química, né, das teorias aí de Oparin e Haldane, das explicações também
do Miller, né, que fez em laboratório isso, mas é assunto então para a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham entendido, gostado da aula. Desejo vocês aí bons estudos, boas semanas e até a nossa próxima aula.